e fazendo os filminhos, né? E hoje ele está aqui com a gente, é uma alegria muito grande. Amém? Obrigado, pastor. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Podem tomar seus lugares. A gente também fica muito feliz, estava com saudade de vocês. Eu vi os filminhos que vocês falaram. O Augusto, por sinal, foi muito bem na interpretação. Não é Nozion, eu vou falar de outra coisa. Abra sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 3. Quero iniciar aqui falando nesse momento de dízimos e ofertas. Provérbios 3, versículos 5 e 6 diz assim, eu vou ler a versão nova tradução da linguagem de hoje, que eu acho muito interessante a maneira como está descrito, um texto que é bem conhecido, que fala assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não se apoie na sua própria inteligência. Lembre-se de Deus em tudo o que fizer e Ele lhe mostrará o caminho certo. Bom, esse texto é um texto marcante na minha história, porque eu era recém-convertido, tinha acabado de concluir a faculdade de engenharia, e eu namorava na época a minha esposa Leila, e eu fui convidado para uma conferência no Rio de Janeiro pelo meu sogro. Daí eu chego nessa conferência, e a gente sentou na primeira fila daquela conferência, e era um pregador internacional na época, acho que poucos de vocês devem conhecer, se chamava Morris Cerullo, e esse pregador estava ministrando, né? E eu estava numa fase onde eu estava perto de me casar, e eu estava juntando dinheiro para o casamento. Então eu estava juntando dinheiro para o casamento, e esse dinheiro envolvia trocar meu carro por um carro melhor, porque eu ia me casar, ver apartamento, ver móveis, tinha um monte de coisa, né? E aquele homem falou assim, apontando o dedo na minha direção, assim: a tua segurança, o teu futuro, não está naquilo que você tem guardado, está em você confiar totalmente no Senhor. E leu esse texto: confia no Senhor e Ele te mostrará o caminho certo. Naquela hora, eu falei assim: meu Deus, isso é comigo. E eu falei assim: o que eu posso fazer para demonstrar? Recém-convertido, não era, nem sonhava em ser diácono, pastor, muito menos pregador do Evangelho. Mas o meu coração já estava rendido ao Senhor. E eu falei assim: se eu quero construir um casamento fundamentado em Deus, então eu vou dar essa oferta que eu estou juntando para o meu casamento, todo o dinheiro que eu tenho juntado eu vou dar de oferta. E foi um ato totalmente de fé. Eu peguei tudo que eu tinha guardado na época e dei de oferta naquela tarde. E daí, quando eu contei para o meu sogro, eu vi que ele fez uma cara, ficou assustado com a minha atitude. A minha esposa na época, a minha namorada, falou: você deu tudo? Eu falei: dei tudo. Irmãos, eu era engenheiro recém-formado, tinha um salário. A probabilidade de eu conseguir, com o meu salário, retomar todo o dinheiro que eu tinha dado, eu ia levar pelo menos uns 3 anos. Se eu falar para vocês que de uma maneira sobrenatural, em 2 meses, eu tinha o dobro do valor que eu tinha juntado, vocês acreditam? Em 2 meses, eu tinha o meu trabalho, e de repente a minha sogra, que é arquiteta, tinha começado uma obra e ela precisava que administrasse. Eu falei: mas eu não tenho como administrar durante a semana, eu tenho o meu trabalho. Ela falou assim: não, se você passar na obra final de semana, né, já é suficiente. Eu precisava só da visão de um engenheiro. Aquela obra que eu administrei de final de semana, em 2 meses, me deu um valor que foi o dobro do que eu tinha guardado, de uma maneira assim, mas foi muito Deus no negócio. E ali, eu iniciei minha vida entendendo que quando nós confiamos no Senhor, não tem matemática que feche a conta, Ele nos surpreende sempre. Então hoje eu vejo muitas pessoas, quando falam de dízimos e ofertas, começarem a fazer conta. Mas deixa eu ver se eu vou dar isso, porque amanhã tem a conta tal. Com Deus você não pode fazer conta, a conta nunca vai fechar, Ele sempre vai te surpreender à medida da fé que você apresentar a Ele. Então nessa noite eu não quero te convidar só para trazer uma oferta, eu quero que você traga junto com a sua oferta a tua fé. Qual a tua fé nessa noite para crer que Deus pode operar na sua vida muito além de uma conta matemática, de você dar tanto e receber tanto? Deus sempre nos surpreende. Então,
dentro dessa perspectiva e também com o entendimento desse texto, confiar no Senhor de todo o nosso coração e não se apoiar na nossa própria inteligência, porque às vezes a gente acha que a construção da vida se dá de forma racional, e não dá. Por mais inteligente que você seja, por mais bem planejado que você seja, sempre vão acontecer fatos na nossa vida que vão nos tirar do controle da situação. Então, ou você aprende a já entregar o controle na mão de Deus, ou em algum momento da sua vida você vai ser surpreendido por alguma situação que você não esperava, e daí bate o desespero. Mas quando a gente aprende a confiar a Deus, entregando voluntariamente a nossa confiança a Ele, a gente passa a provar do que é descansar do Senhor, no Senhor em todas as situações. Amém? Então separe nessa noite uma oferta de gratidão ao Senhor. Se você trouxe o teu dízimo, separe aí o teu dízimo e vamos adorar o Senhor com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Quero orar por você agora. Se coloque de pé. Pai, nós te damos graças nessa noite, pelo privilégio de estarmos aqui reunidos como igreja, o corpo de Cristo sobre a face da terra, e queremos expressar, Pai, a nossa gratidão ao Senhor, porque o Senhor tem mais do que suprido as nossas necessidades, o Senhor tem feito muito além do que pedimos e pensamos, e nós queremos te reconhecer em todos os nossos caminhos. Nós queremos reconhecer, Pai amado, que a saúde que temos, que a capacidade de produzir riquezas, se nós estamos de pé hoje, se nós temos o que comer, enfim, tudo nas nossas vidas vem do Senhor. Nós queremos te reconhecer em todos os nossos caminhos, que nós não chegamos até aqui pela força do nosso braço, que nós não chegamos aqui pela nossa capacidade ou inteligência, mas é a tua misericórdia que se renova a cada dia em nossas vidas, é o teu cuidado, é o teu amor, que nos impulsiona a cada dia a poder avançar em meio às dificuldades. Que nessa noite, ao reconhecer o Senhor nas nossas vidas, o Senhor seja adorado através dessa nossa expressão, e que o Senhor possa nos dar sabedoria, como diz o texto, Pai amado, para nossas tomadas de decisão, que o Senhor possa iluminar o nosso caminho, nos dar clareza para como caminhar. Livra-nos do mal, Pai, cuida de cada família aqui representada, de cada negócio, de cada situação que eventualmente está fora do controle e nos traz preocupação e ansiedade. Nós lançamos sobre o Senhor toda a ansiedade, porque diz a palavra que o Senhor tem cuidado de nós, e nós descansamos nessa palavra, em nome de Jesus, amém, amém. Traga a tua oferta, teu dízimo. As minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é uma aleluia, aleluia. Sei que é simples para o rei, mas não tenho nada além de coração cantando. Amém? Mais uma vez, boa noite a todos. Um prazer estar com vocês aqui. Aqueles que não me conhecem ainda, eu sou Cristiano, né? Tenho caminhado com essa casa há quase 5 anos e temos aí, junto com a apóstola Marina, fundamentado, cuidado e contribuído para aquilo que o Senhor tem feito no desenvolvimento de cada um dos filhos dessa casa. E para a gente é uma alegria estar aqui, né? Um lugar que eu amo, pessoas que eu amo. E eu me lembro, hoje eu estava até falando com a apóstola Marina sobre isso. Eu me lembro que quando eu cheguei aqui, né, foi um período de restauração, de reconstrução. E eu queria deixar bem claro para todo mundo que a minha responsabilidade, a minha aliança era com a apóstola Marina. Porque a gente vinha de dias onde eu não queria que ninguém cruzasse esse caminho, entendesse o respeito a ela, e não queria atrair a atenção para mim, a não ser ajudar ela.
E eu falei essa frase de forma repetida muitas vezes, mas eu queria corrigir essa frase nesse momento, porque depois de 5 anos eu estabeleci um vínculo de amor com essa casa. Hoje a confiança que existe entre nós, a relação que eu tenho com a Marina é tão sólida que não tem como hoje ter algum tipo de interferência. Então eu queria ajustar essa frase e dizer que a minha aliança não é só com a Marina. Eu tenho uma aliança com cada um de vocês. E hoje vocês têm... Vocês se tornaram parte da minha vida, da minha família, da minha casa. Eu vejo cada vez que eu encontro vocês, o carinho que vocês têm com a minha esposa, com meus filhos, e a recíproca é verdadeira. O caminho da vida faz parte da nossa vida, e a aliança que eu iniciei com a Marina, ela se estendeu a vocês. Então, de fato, eu quero deixar isso bem claro para vocês. A partir de hoje, eu ajusto todas as vezes que eu for falar, que eu não tenho uma aliança só com a Marina, mas tenho com cada um de vocês, como apóstolo dessa casa, né? Esse apostolado sobre esse ministério, mas que hoje está muito bem construído. Eu acho que já é claro isso para todo mundo, a gente não corre mais riscos. Foi uma fundamentação muito sólida até aqui. Amém? Amém. Isso posto, então, me sentindo em casa, quero compartilhar com vocês uma palavra que desde que iniciou o ano, e nós estamos debaixo da mesma palavra profética de convergência, o Senhor tem falado muito comigo sobre convergência, e sobre a importância de nós entendermos o que é convergência, porque muitas pessoas que hoje eu tenho a oportunidade de aconselhar, de mentorear, de cuidar, eu tenho visto uma enormidade de pessoas frustradas na sua vida. Essa palavra frustração para mim nunca teve tão forte nunca teve tão em evidência como eu tenho visto nesses dias. Por quê? Porque a maioria das pessoas que nós conhecemos, elas não conseguiram até hoje na sua vida encontrar o seu lugar de convergência. Né? Eu já falei para alguns de vocês, eu estou fazendo uma pós-graduação em neurociência e estou tendo acesso a muitas pesquisas, a muitos artigos e pesquisas científicas. E um desses artigos mostra que esse lugar de convergência é atingido por 20% apenas das pessoas com que foram feitas as pesquisas, ou seja, são poucas as pessoas que conseguem chegar na vida a um lugar que falam assim, eu nasci para isso. A maioria de nós não consegue entrar nesse lugar, não consegue chegar nesse lugar, porque desenvolve uma visão da vida baseada em conquistas pessoais, em projetos temporais. E daí quando você não acontece do jeito que você imaginou, quando esse projeto não se completa, você se frustra. E essa realidade é principalmente muito forte no início do desenvolvimento da vida. Diz que o ser humano só começa a ter uma mentalidade que muda, que transiciona de projeto para uma compreensão da jornada completa da vida, e eu chamo isso de destino. Você sai de uma mente focada em projeto para olhar a vida numa perspectiva mais ampla de destino após os 50 anos de idade. Ou seja, todo ser humano até os 50 anos de idade é uma pessoa que constrói a vida baseada em projeto. Acha que a vida é realizar alguns sonhos. Eu quero me casar, eu quero ter uma casa em tal lugar, ou eu quero morar em tal país, e você vai construindo esses projetos. Alguns dão certo, outros não. O fato é que a gente sempre chega em algum momento com algum desses projetos fracassados, e daí vem a frustração. Agora, quando você tem um conceito da vida baseado em destino, os projetos passam, mas o destino permanece. Então você não se frustra, porque você tem uma visão muito mais ampla do que uma realidade temporal que passa pela tua história. O fato é que você entendendo isso ou não, muitas pessoas chegam num determinado momento, e pode ser o teu momento hoje, onde você olha para quem você se tornou, e você fala assim, eu não sou essa pessoa. Você se olha no espelho e de repente você se depara com o jeito que você age, com o jeito que você trata as pessoas, com o estado que está o teu casamento, com a maneira fora da vontade de Deus que você tem vivido, e você sabe disso, e você fala assim, eu não sou essa pessoa, eu não queria ser assim. E por que você se tornou alguém que você mesmo não se reconhece? Por que você entrou num lugar aonde você não queria estar?
e muitas vezes não consegue mais sair dele. Quando você não é você, quando você vive distante daquilo que Deus te chamou para ser, todos nós saímos perdendo. Porque a Bíblia fala que Deus nos formou a sua imagem e a sua semelhança. Quantos já viram esse texto? Amém? Quantos de vocês têm consciência que Deus nos formou imagem e semelhança? A pergunta que eu te faço é: você acha que todo mundo reflete imagem e semelhança de Deus? Ué, mas se Deus te formou imagem e semelhança, por que você não reflete imagem e semelhança de Deus? Ué, vocês me responderam até agora, ficaram mudos? Se você foi criado imagem e semelhança de Deus e você concorda com isso, por que você não reflete imagem e semelhança de Deus? Toda criança, porque o processo de ser formado a sua imagem, a sua semelhança, é um processo que Deus transferiu para o homem. Quando Deus transfere isso a Adão, Deus fala assim: você vai fazer a mesma coisa, você vai ter filhos e você vai se procriar, e esses filhos serão a sua imagem e a sua semelhança. Então Deus transfere isso ao homem. E quando um filho se transforma em imagem e semelhança do pai? Quando ele se torna maduro. Então, qual é a realidade da minha vida e da tua vida que não expressa essa glória de Deus, sua imagem e sua semelhança? As nossas imaturidades, as nossas infantilidades. A Bíblia fala que nós temos que crescer a estatura de Cristo. E muitos de nós chegamos à igreja e achamos que chegamos na reta final, chegamos aonde tínhamos que chegar, me converti. Não, aí você só começou. O dia que você entregou a sua vida a Jesus, você só começou. A Bíblia fala que nesse momento você precisa tomar leitinho, você se tornou uma criança espiritual. E muitos de nós, e muitas igrejas acham que a linha de chegada é essa, levar as pessoas a se converter, e não é. Aqui só começa o jogo, porque agora tem que ter um processo de amadurecimento. Por quê? Porque a criação anseia pela manifestação dos filhos maduros de Deus, não pelas crianças, porque criança não pode manifestar a imagem e semelhança do pai. Então olha para quem está do teu lado e fala assim: é urgente que você amadureça. Ó, o teu vizinho espera que você amadureça, o teu sócio espera que você amadureça, a tua esposa espera que você amadureça, os teus filhos esperam que você amadureça, a igreja espera que você amadureça. Sabe por quê? Porque quando você amadurece, você revela uma face de Cristo que é única, Cada um de nós carregamos uma medida de Cristo única e particular. Todas as vezes que eu estou junto com a Marina, que é uma mulher de Deus madura em Cristo, eu aprendo algo que é único dela, que eu só posso aprender com ela. Agora, se ela decide viver num lugar de infantilidade, ela nunca vai revelar para mim o aspecto único que ela carrega. Ela priva a minha vida de crescer com a falta de desenvolvimento dela. Todas as vezes que nós ficamos nas nossas pirraças, nas nossas carnalidades, nas nossas infantilidades, o problema não é só nosso, porque a vida de igreja é uma vida coletiva. E se você não amadurece, você priva quem está do teu lado de conhecer um aspecto de Cristo que só pode ser conhecido através de você. A multiforme graça de Deus foi distribuída sobre a igreja. Cada um de nós tem uma medida única. E é por isso que nós aprendemos sempre uns com os outros. E é por isso que viver fora de um lugar de convergência produz tanta frustração, porque você não cresce e atrapalha os outros de crescer. Sabe, além disso, pessoas que vivem fora do ambiente ou do trilho que Deus criou para você caminhar, é impossível de você ser feliz. Você viver uma vida para realizar as suas vontades é um abismo sem fim, porque as suas vontades, elas se opõem à vontade de Deus. Tem uma neurocientista cristã, que a gente gosta muito, tem todos os livros dela, a doutora Carolina Leaf, e ela fala algo em seguida, algo muito interessante no seu livro.
ela fala assim, que viver fora da sua zona de convergência reduz temporariamente a nossa capacidade intelectual. Eu vou traduzir isso para você numa linguagem mais simples. Quando você está fora do que Deus te chamou, isso te emburrece. Quando você vive fora do que Deus te criou para ser, isso te emburrece. Alguém aqui já viu gente super capaz e inteligente tomando decisão insana? Você já viu, sim ou não? Só lá em Taubaté ou aqui em Ribeirão Preto tem gente que você olha e fala, cara, fulano de tal é super inteligente, como que faz uma besteira dessa? Emburreceu. Porque apesar de inteligente, está fora. Está fora. E quando você sai do ambiente que Deus te criou, você perde a capacidade de enxergar com clareza. Você é consumido e governado pelos seus instintos. E uma pessoa instintiva não tem nada de diferente de um animal. Ela é reativa. Ela não tem governo sobre a sua vida, ela reage às situações que acontecem. Viver fora da nossa área de convergência nos rouba a paz. Por que tem tanta gente agitada? Por que a gente vive dias de pessoas tão atribuladas? De pessoas tão ansiosas? Porque estão sendo roubadas do ambiente de paz. Paz é uma geografia espiritual. Você tem que habitar nesse lugar. Paz não é uma circunstância temporal. A paz no antigo pacto era uma realidade externa, no novo pacto é uma realidade interna. Quando se falava de paz no antigo pacto, se falava assim, o reino de Salomão foi um reino de paz. Por quê? Tinha ausência de guerra. Paz no antigo pacto era ausência de guerra. No novo pacto não. O pau pode estar comendo lá fora, mas você tem uma paz que excede o entendimento aqui dentro. O novo pacto é uma realidade espiritual. É um ambiente que você habita no espírito, que sobrepõe os ambientes externos. Só que quando nós saímos desse lugar, nós vivemos as realidades de um mundo agitado. Então hoje tem um monte de gente que vive o reflexo da realidade do mundo. Só que nós não somos desse mundo. Você tem que escolher onde você quer viver. Olha para quem está do teu lado e fala assim, onde você está vivendo? Em que mundo você está, ô cabeção? Fala assim, fala com muito carinho para quem está do teu lado. Que mundo você está, ô cabeção? Tem gente que está forçando a barra no cabeção, né? Aproveitou o momento. Abra sua Bíblia em Colossenses. Para quem está na multimídia aí, eu estou usando de novo a nova tradução na linguagem de hoje, NTLH. Colossenses 3,15. Vamos ler esse texto. Olha que interessante esse texto. Que a paz que Cristo dá dirija você nas suas decisões. O que dirige você nas suas decisões? Qual paz? Então beleza, que a paz que Cristo dá dirija você nas suas decisões, pois foi para essa paz que Deus os chamou, a fim de formarem um só corpo, e sejam agradecidos. A paz nos conduz à tomada de decisões sábias. Ou seja, se você não tem um ambiente de paz interno, pode ter certeza que as suas decisões vão ser decisões insanas, e decisões inadequadas, decisões que vão prejudicar você mesmo. Você sabe qual que é o grande problema hoje do ser humano? A falta de capacidade de tomar decisões a partir de uma realidade sábia. A falta de capacidade de ter uma leitura da vida. Eu aconselho, há mais de 10 anos, o meu trabalho tem sido cuidar de pastores, homens que cuidam de muitas outras pessoas. E às vezes eles me param para fazer perguntas que eu falo assim, eu fico tão preocupado porque eu falo assim, como que está cuidando de tanta gente? Com atitudes tão infantis na hora de se tomar uma decisão, porque perderam a paz. Se o diabo te rouba a paz, ele te leva num looping de decisões erradas na vida. Você não sai mais, é que nem cachorro correndo atrás do rabo. É só ele te tirar a paz, você fica cego para suas tomadas de decisão. Alguém aqui já viu pessoa que toda hora toma a mesma decisão na mesma área errada? Tem pessoa que na área de relacionamento é um caos.
sai de um namoro errado e entra no outro pior ainda. Mulher que casa com um cara que era um traste, depois você vai ver ela vai casar com outro traste, mas você não aprendeu no primeiro. Decisão financeira, uma errada atrás da outra. A pessoa não aprende porque ela não tem paz. O cara que é impulsivo, eu lembro quando eu era criança, minha mãe falava essa palavra, eu ficava irritado, porque ela falava assim, meu filho, você é impulsivo. Eu falei, mãe, para de falar essa palavra. Mas eu era impulsivo. Agora, o duro é se hoje eu continuasse sendo impulsivo. A gente tem uma amiga, a Fernanda Boaventura, que ela fala sobre temperamentos, e a primeira vez que eu conheci ela, anos atrás, ela falou assim, cara, você é o colérico de carteirinha, assim, tem todas as características de um temperamento colérico. Daí o ano passado a gente teve uma bodas de prata, eu e a Leila completamos 25 anos de casado, a gente foi fazer uma viagem, a Fernanda ligou pra gente, quem que faz isso? Fala a verdade. Eu vou com vocês na viagem de lua de mel de 25 anos. Falei, como assim? Falei, não, a gente vai junto, eu e meu marido, a gente queria estar um tempo com vocês. E ela foi uma delícia a viagem, foi os dois casais, né? E no meio da viagem ela falou assim, posso te falar uma coisa? Falei, pode. Hoje o teu temperamento já não dá mais para reconhecer. Eu falei, por quê? Porque o nosso destino não é ser refém de um temperamento, o nosso destino é amadurecer. Quando a gente começa a não distinguir mais o temperamento, é sinal de amadurecimento. Você não pode passar a vida inteira ouvindo, você é impulsivo e não mudar. Você não pode ser pavio curto a vida inteira e ouvir isso e não mudar. Isso é sinal que você está emburrecendo. Se você está vendo que você tem uma característica que não é legal e não muda, Deus nos deu o governo sobre a nossa vida. E nós temos que ter consciência disso, porque isso nos rouba a paz. E a paz, ela é importante porque ela não é só uma realidade de uma bandeira branca, numa pessoa, paz e amor. A paz, ela significa ordem. A paz significa um interior organizado. A paz vem da palavra hebraica shalom. Você sabe o que significa shalom? Shalom é uma palavra que muito mais ampla do que nós temos como referencial de paz. Ela significa um estado de harmonia, de integridade, de plenitude, de organização. Então, quando o judeu falava assim, shalom, ele estava falando sobre você. Olha, que um estado de plenitude, integridade, de organização dentro de você governe toda a tua vida. Hoje as pessoas têm até falado bastante numa canção, paz é nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. É uma expressão, não tem nada quebrado, não tem nada faltando. É a expressão do que significa uma vida plena, ordenada, organizada. Tem um livro, eu não sei se vocês já ouviram falar, se chama A Mais Linda História de Amor. Eu particularmente sou apaixonado pela autora desse livro. E a Leila, minha esposa, para quem não sabe que escreveu esse livro, ela tem uma revelação de um texto que ela expressa nesse livro, que me chama muito a atenção, que é a parábola das dracmas perdidas. Você conhece essa história? Lucas 15, versículos 8 e 9, fala assim, qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, e varre a casa e busca com diligência até achar, e achando convoca as amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Vamos interpretar essa parábola à luz do novo pacto? Quando a Bíblia fala de casa, qual é a casa no novo pacto? Nós. Essa mulher perdeu um tesouro dentro de casa, e ela precisou primeiro arrumar a casa, para depois achar o que tinha se perdido. Será que ela está falando de alguém nessa noite? Que está bagunçado por dentro? E o fato de estar bagunçado por dentro, você está perdendo coisas valiosas. Você está perdendo a fé, você está perdendo o amor, você está perdendo a autoestima. Você está perdendo a visão correta da vida. Você está perdendo inclusive seus valores. Porque quando você se desordena por dentro, você perde aquilo que é precioso. Será que nós estamos perdendo algumas coisas?
E eu acho interessante porque no texto fala que ela arruma toda a casa. Depois que ela arruma toda a casa, ela acha o que se perdeu. Depois que ela acha o que se perdeu, ela convida as amigas para chegarem a casa. Sabe o que isso quer dizer? Você só está apto a convidar alguém na sua vida quando a sua casa está ordenada por dentro. Tem gente que está uma bagunça por dentro e acha que vai resolver isso com um relacionamento externo. A sua bagunça interior não deve ser passada para outros. Se arruma por dentro antes de achar que você está pronto para se relacionar com alguém. Se ordena por dentro antes de contagiar alguém com essa bagunça interior. Porque quem está bagunçado por dentro tem a tendência de querer transferir culpa para quem está do lado. A gente perde dimensão de coisas preciosas como a vida do Espírito, o privilégio que é ser igreja. Ser igreja não é pesado. A Bíblia fala, os seus mandamentos não são pesados. Os mandamentos de Deus se tornam pesados quando você está fora desse ambiente de paz, quando você perde a dimensão do que é amor. Tem pessoas, às vezes eu cruzo com amigos meus da época da faculdade e falo, caramba, você está com a Leila 28 anos, o cara já está no 2º, 3º casamento. Ele falou, como que você consegue? Eu falo, para mim não é pesado. Quando o fundamento é o amor, tudo é leve. A vida com Deus é leve, quando você ama Ele. Agora, quando não tem amor, tudo é pesado, parece que tudo se torna regra. Agora, eu posso te dizer uma coisa, você não foi criado para bagunça, você não foi criado para desordem. Quando Gênesis é escrito e Deus começa a fazer a descrição da criação, Ele fala que a terra estava desordenada, a terra estava sem forma, a terra estava vazia, e Deus criou o homem nesse momento. Ele organiza, Ele cria, Ele prepara o ambiente, Ele separa a água da terra. Depois que está tudo perfeito, a coroa, a cereja do bolo é colocada naquele jardim. O homem foi criado num ambiente de ordem. Deus preparou o homem para as coisas organizadas. O pecado bagunça todas as coisas, e é o pecado que segue bagunçando ainda as coisas dentro de você. É o pecado que desordena, é o pecado que desorganiza, é o pecado que tira de você a consciência. O ser humano não foi criado para bagunça, e ele não sabe lidar com a bagunça, ele não sabe lidar com a desordem. E daí, quando essa desordem se instala no teu interior, você tenta controlar por fora o que descontrolou por dentro. É nisso que nasce o ciúme. Você já viu gente ciumenta? O que é uma pessoa ciumenta? As inseguranças, as incertezas, os temores que tem por dentro se manifestam numa tentativa de controlar a pessoa por fora. Quando você não tem paz interior, você dá vazão externamente a uma realidade confusa. A gente precisa ficar atento, porque a paz, ela traz junto consigo a ordem. Então toda desordem externa, ela mostra que tem alguma coisa que se perdeu por dentro. E isso em todos os aspectos. Você por acaso, quando a sua casa está uma bagunça, para não falar uma outra palavra mais feia, você convida alguém para a sua casa? Ó, vem ver a bagunça que está na minha casa. A gente não faz isso. Agora, você já cruzou com alguém assim na rua que você olha e fala assim, meu Deus, que coisa mais esquisita, parece que 1 minuto conversando essa pessoa me bagunçou por dentro. Tem pessoa que você olha e fala assim, não está bem, a camisa está amassada, o cabelo está descabelado, o jeito de falar está agitado. Você percebe externamente que alguma coisa não está boa por dentro. A ausência de paz interior, ela reflete externamente, tanto nos aspectos mais naturais, como nas tomadas de decisão insana. Às vezes eu olho para algumas coisas e falo assim, não é possível que tomou uma decisão dessa. Quando você perde a paz, você perde a capacidade de discernir o óbvio.
Vamos ler um texto que eu acho lindo. Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7. Isaías 9, 6 e 7. Esse texto, entre 600 a 800 anos antes de Cristo, começa a descrever, o profeta Isaías descreve a vinda do Messias. Então ele fala assim: um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Repita comigo: Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim. Repita comigo: paz sem fim. Sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. Desde quando? Esse agora que Isaías fala é desde o nascimento do menino. Então, quando Jesus vem a esse mundo e fala assim: o reino de Deus é chegado, ali começa um período de paz sem fim. Daí você fala assim: mas como você quer falar que começou um tempo de paz sem fim com tanta guerra? O novo pacto é uma realidade espiritual. A gente não está falando do que está acontecendo fora. A gente está falando que é possível hoje você ter paz sem fim. O que é paz sem fim? Você passa por uma situação de enfermidade, você passa por uma situação de perda, você passa por conflitos externos, mas de uma maneira surpreendente o teu interior está em paz. Você sabe como eu me sinto hoje nos desafios da minha vida? Ordenado por dentro, organizado por dentro, não anestesiado, não que eu não reconheça e não tenha e não sinta a dor, mas eu me sinto organizado por dentro. É um estado de paz sem fim, que não tem interferência externa. Você percebe, você sente, você não está alheio ao que está passando, mas a paz de dentro sobrepõe a realidade de fora. Diga assim: amém. Por quê? Porque Ele é o Senhor da paz, e se nós estamos em Cristo, nós temos que necessariamente viver num lugar de paz. Sabe, qual é a realidade da tua vida? Qual é a realidade das suas relações? É impossível você estar em Cristo e ter relacionamento conflituoso, você ser uma pessoa que vive em pé de guerra com seu marido, com a sua esposa. É impossível você estar em Cristo e toda hora e sair no faísca no relacionamento com seus irmãos. Aprender a se relacionar é manifestar fora a paz que você carrega por dentro, é ter humildade para recuar, é perceber que quando o outro está fora de si, você tem a humildade para ficar quieto. Vou falar depois. Você tem domínio próprio, porque você tem paz. Fora dele, fora do seu governo, fora da sua vontade, não há paz. Ele é o príncipe da paz, Ele é o autor de toda a paz, Ele é o Senhor de um reino de uma paz sem fim, e Ele habita dentro de você. Ou seja, se Ele habita em você, você tem que viver nesse ambiente de paz. A Bíblia fala que nós estamos assentados com Cristo acima de principados e potestades. Aonde você habita? Em Cristo. Se você habita em Cristo, você habita num lugar de paz. Agora, por que alguns de nós perdemos a paz? Porque nós insistimos em passar na frente de Cristo. Ao invés de ouvi-lo nas nossas tomadas de decisão, e eu poderia passar mais uma noite inteira pregando em como ouvir o Senhor. O Senhor nos fala de muitas maneiras, Ele tem os seus protocolos. A Bíblia é uma expressão da palavra do Senhor. Agora, Deus também confiou a figura dos pais apostólicos, dos nossos pastores, como uma voz na nossa vida. Deus fala muito comigo através da vida do meu pastor, do apóstolo Hélio. E nem sempre é o que eu quero ouvir, mas é Deus falando. E eu respeito isso. Isso me guarda. Mas quando eu não quero ouvir a Deus, eu passo na frente dele. Daí olha, o mesmo Isaías que falou aqui de paz sem fim, olha o que ele fala no capítulo 30, versículo 21. Agora eu vou ler a nova versão, a NVIP, nova versão internacional.
quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz nas suas costas dirá a você: este é o caminho, siga-o. O que Isaías... Lembra que a gente está falando de um profeta messiânico que está vendo uma realidade futura, descrevendo com o entendimento que ele tinha da época. A gente tem que contextualizar o texto. Isaías está falando o seguinte: o antigo pacto, as pessoas que ouviam a voz de Deus, ouviam frente a frente. Deus falava com as pessoas de frente. Mas Isaías fala de uma voz que é ouvida nas costas. O fato de Isaías falar, uma voz se ouvirá nas suas costas, você não acha interessante isso? Isso não mexe com você? Por que você ouve a voz de Deus nas costas? Você passou do ponto. Você passou na frente. Você foi na frente de Deus. Você tomou decisão por sua conta. Você agiu do seu jeito. Você agiu na carne. Você foi reativo. Você não pensou, você não orou, você não ouviu, você passou. E daí você ouve a voz do GPS falando: ei, novo cálculo da rota. Você tem que virar à direita. Você está indo para o lugar errado. Agora, essa voz nas costas não é a voz que eu quero ouvir na minha vida. Essa voz é a voz da misericórdia de Deus, nos livrando das besteiras onde nós nos metemos. Eu não quero viver da voz da misericórdia, eu quero ouvir da voz da obediência, que hoje habita dentro de mim, que eu posso ouvir antes de tomar a decisão, antes de agir no meu impulso, antes de agir no meu temperamento, antes de agir no meu ímpeto, antes de agir na minha vontade, antes de agir a partir das minhas dores, das minhas experiências pessoais. Tem muita gente querendo entender Deus a partir da sua experiência pessoal. Larga a mão de querer encaixotar Deus no seu mundinho. Você não pode tentar entender Deus a partir da limitação da tua história. Deus é muito maior do que você e do que eu. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz assim: transformai-vos. Como acontece a transformação na nossa vida? Pela renovação do nosso entendimento. Nós precisamos aprender a mudar a maneira como nós pensamos. A maneira como nós pensamos em relação a Deus, a maneira como nós pensamos nas nossas tomadas de decisão. Nós só podemos provar de uma transformação quando a gente renova a maneira de pensar. Hoje a ciência explica o que é neurogênese. O cérebro é tão incrível que ele é capaz de construir novas sinapses, novos neurônios. Não só a neurogênese, como a neuroplasticidade, capaz de construir novas vias neurais. Quando você começa a abrir o seu entendimento e permitir que novos pensamentos sejam construídos, você começa a construir novos caminhos no seu cérebro. Olha que coisa incrível. Nós precisamos nos posicionar nesse lugar de ordem, de paz, entender, reconhecer que se nós não nos posicionarmos nesse lugar de convergência, o mundo automaticamente nos coloca num lugar de divergência. Divergência é tudo que se afasta do que foi pré-estabelecido. Deus tem um caminho pré-estabelecido para você, só que Ele não impõe esse caminho para você. Você decide convergir sua vida a Ele. Agora, se você não converge a sua vida ao caminho que Deus construiu para você, aonde Ele sabe que você vai funcionar bem, o mundo te posiciona fora do que está pré-estabelecido para você. Ao invés de você viver uma vida de convergência, você vive uma vida de divergência. É a mesma coisa que você pegar um trem que foi construído para andar por um trilho, e ele atinge uma velocidade máxima naquele trilho, e o trem fala assim: não quero mais andar no trilho, quero novos caminhos do meu jeito, e ele sai e vai andar do lado do trilho, na pedra. Quantos acham que ele vai conseguir ter a mesma velocidade? Quantos acham que ele vai descarrilhar e vai ter problema? Tem gente descarrilhando e tendo problema porque está fora do trilho, está fazendo do teu jeito, está escolhendo os seus próprios caminhos. E Deus é tão maravilhoso e tão misericordioso que Ele não impõe o trilho para você.
Ele fala, eu tenho um caminho pré-estabelecido para você, você decide se você quer viver ou não. E quando você decide, você encontra o seu lugar de convergência, onde a vida se torna mais leve, onde as coisas fluem, onde você se sente realizado. E no primeiro momento, parece assim, cara, não é possível. Sabe, quando eu vi Deus me transicionando da construção civil para cuidar de gente, eu falei, não, eu sou ciências exatas, eu não sou um cara para cuidar de gente. Agora, Deus fez essa transição, não foi uma coisa que eu escolhi. Deus estava me colocando no trilho onde desde a eternidade Ele sabia que eu funcionaria melhor. Se você me perguntar hoje, você gostaria de retomar a sua vida? Nunca. Eu nunca me senti tão inteiro e tão organizado de viver exatamente no lugar que Deus tem para mim, porque Ele sabe o que é melhor para mim do que eu mesmo. Agora, para a gente entrar nesse lugar, a gente precisa aprender a confiar nele, que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Sabe, irmãos, se eu puder resumir para você alguns passos que nós precisamos para viver um lugar de convergência, e se você quiser tomar nota, nós precisamos ter um alinhamento entre algumas áreas. Quando você conseguir ticar assim, falou assim, ó, tá alinhado, tá coerente uma área com a outra, você vai começar a ver, entrei num lugar de convergência. Nossos pensamentos e as nossas palavras. Você sabia que o teu cérebro, ele sabe o que é verdade para você? O teu cérebro, ele sabe o que é verdade para você, ele sabe no que você acredita. E quando você fala uma coisa diferente do que o seu cérebro sabe que é verdade, dá um tilt, não tem um alinhamento. O seu cérebro fala assim, caramba, ele pensa que isso é verdade, mas ele está falando uma coisa diferente do que ele pensa. Hoje já tem pesquisa que mostra que quando as suas afirmações não convergem com o que você pensa, isso gradativamente adoece a sua alma. Ou seja, você viver num lugar de mentira te traz enfermidade emocional. Você vivendo sempre um discurso que é incoerente com aquilo que você crê. Qual é o alinhamento para que a gente entre na nossa zona de convergência? Nós temos que alinhar os nossos pensamentos, as nossas palavras, aos nossos sentimentos, às nossas escolhas e aos nossos atos. Quando você alinha o teu pensamento, as tuas palavras, os teus sentimentos, as tuas escolhas e os teus atos, você começa a entrar no lugar de convergência, de coerência, de coexistência. Você começa a entender qual é o caminho que um dia foi nos falado. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, porque convergência nada mais é do que a própria pessoa de Cristo. Quando o Senhor me inspirou com essa palavra, e eu fiquei pensando em algumas pessoas que eu amo, que sabem que nasceram para ser crente, Andréia. O cabeção sabe, você nasceu para ser crente, e tenta ainda insistir em ter atitude de dar uma passeadinha lá fora. Eu escrevi uma frase bem infantil, mas que se você quiser tomar nota, você vai se lembrar quando você tiver vontade de fazer besteira. O crente que sabe que nasceu para ser crente e vive no mundo carente, acaba doente. O crente que sabe que nasceu para ser crente e vive no mundo carente, acaba doente. E é uma verdade. É uma verdade. Não tem pior lugar para um cara que nasceu para ser crente, que sabe que é crente, que ama a Deus, e insistir em estar fora do lugar que Deus o chamou para viver. Vai acabar doente, porque vai viver uma zona de divergência, de incoerência. Nós não fomos criados para uma vida de desordem. Você não funciona nesse lugar. Nós não fomos criados para uma vida só de problemas e de privações. O deserto pode ser um lugar que nós passamos por ele, mas não é um lugar permanente na vida do crente. É um lugar que nos ensina, é um lugar que nos lapida, mas não é o teu lugar de morada, não é um lugar de estabelecer estaca, não é um lugar de estabelecer residência. Deus não te chamou para uma vida constante de privação.
Deus não te chamou para uma vida de constante problema, mas Deus nos chamou para florescer em meio aos desafios da vida. Eu quero te convidar nessa noite a colocar em ordem a sua vida. E colocar em ordem a sua vida passa primeiramente por colocar em ordem o seu interior, por ser verdadeiro diante de Deus com a realidade do que está acontecendo dentro de você. E isso vai restaurar de alguma maneira a paz que se perdeu. Quando você ordena o seu interior, você acha a dracma que havia se perdido e volta com ela a paz. Ordenar seus pensamentos, seus sentimentos, a maneira de falar. Eu tenho falado muito sobre isso com meus filhos. Ordene a sua maneira de falar. A sua maneira de falar não está coerente com quem você é. Alguns de vocês sabem, a Bruna passou lá está fazendo faculdade de medicina. Eu falei, esse vocabulário não serve mais para você. Você tem que se ver como uma doutora. Sabe, a gente tem que ajustar o nosso vocabulário. Às vezes eu estava contando para a apóstola Marina, às vezes a gente passa pelo deserto e a gente deixa impregnar em nós a areia do deserto. Sabe, é hora de chacoalhar essa poeira. Você não nasceu para esse tipo de vocabulário, você não nasceu para esse pensamento de miséria. Você pode ter passado por uma situação, mas isso não é você. Você precisa voltar a se ver como Deus te vê. Filipenses capítulo 4, Paulo nos adverte sobre isso, em colocar em ordem a nossa vida, em fazer uma gestão dos nossos pensamentos, em falar no que você deve pensar, e daí ele conclui falando assim, e a paz, depois que você faz isso, e a paz repousará sobre a tua vida. Retoma a responsabilidade de organizar a sua vida, de organizar a sua casa, de gerir seus pensamentos, e a consequência disso vai ser paz. E se a paz volta, a sabedoria para tomar decisão também volta. Muitas vezes você não prospera na sua vida porque você não tem sido sábio, e você não tem sido sábio porque você perdeu a paz. A paz é essencial, ela tem que ser o ambiente de onde parte todas as coisas. As nossas tomadas de decisões, os nossos relacionamentos, a nossa vida com Deus. Se você não tem paz, você está desordenado. Se você está desordenado, você não tem condições de tomar decisão. Nessa noite o Senhor quer restaurar sobre você paz e ordem. Quantos creem nisso? Quantos querem pôr em ordem a sua vida a partir de hoje? Se coloca de pé, eu quero orar por você. Quero fazer duas orações. A primeira, você coloca as suas mãos sobre a sua mente. Pai, o Senhor sabe o quanto eu amo essa casa, o quanto eu amo essas pessoas. Eu não vim aqui para mais um culto, Senhor. Eu vim aqui para transferir sobre eles aquilo que o Senhor tem falado comigo, para de alguma forma colaborar, para que eles saiam desse lugar de confusão, de desordem interna, e para isso nos ajuda, Senhor, a partir de hoje a organizar os nossos pensamentos. Eu quero declarar sobre a tua vida a mente de Cristo. Eu quero declarar que os pensamentos do alto tomem a sua mente, e não as realidades que você vê, porque nós não somos governados pelas coisas que se veem, mas pelas que não se veem. Tudo que é puro, Senhor, tudo que é de boa fama, tudo que vem do alto, nisso nós iremos pensar. Nós repelimos, nós rejeitamos todo pensamento que não nasce no Senhor. Eu declaro a sua mente em ordem, seus pensamentos em ordem. Coloca a mão sobre o seu coração. Senhor, ordena nosso interior, ordena as nossas emoções, coloca as coisas no lugar, Pai. Pai amado, que as dores, que as marcas, que as feridas não venham mais a produzir em nós essa desordem. Nos arranca, Pai amado, desse lugar de fragilidade, de carência. Nos preenche por completo, que a nossa plenitude esteja no Senhor. Que a nossa plenitude nós não venhamos a buscar plenitude nem em ninguém, nem em nada. A nossa plenitude está no Senhor, Pai. Organiza nosso interior.
que os nossos sentimentos e os nossos pensamentos estejam alinhados. E eu quero declarar, Pai amado, sobre a vida dos meus irmãos, que essa é uma noite onde nós escolhemos a verdade. Nós não queremos mais nos olhar e não reconhecer quem nós nos tornamos. Eu quero declarar nessa noite a transformação que começa pela mudança dos nossos pensamentos, a renovação do entendimento. Eu declaro que todos nós iremos entrar num lugar de convergência e iremos viver aquilo que o Senhor sonhou para nós. Nós abrimos mão da nossa vontade para viver aquilo que o Senhor desenhou desde a eternidade para cada um de nós. E que nesse lugar de convergência nós encontraremos plenitude, nós encontraremos vida, nós encontraremos paz. Paz sem fim. Eu declaro paz sobre a sua casa, eu declaro paz sobre o seu matrimônio, eu declaro paz sobre os seus filhos, eu declaro paz sobre o seu ambiente de trabalho, eu declaro paz, que você seja um portador de paz e por onde você for, você transporte essa paz. Que as pessoas ao te verem falam assim: nossa, eu não sei o que eu sinto, mas quando você chega, eu sinto tanta paz. Que por onde você passar, você seja esse embaixador de Cristo, um portador de paz e não mais de inimizade. Que cesse as guerras, que cesse os conflitos, que cesse os ataques, que cesse o governo do teu temperamento sobre você, mas que o domínio próprio, que a sabedoria, que a humildade, que o amor, que o fruto do Espírito possa tomar forma nesse ambiente de paz, em nome de Jesus, amém, amém, aplauda o Senhor. Ele apareça, eu me constranja com a sua glória, e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, e ele cresça, eu diminua, ele apareça, eu me constranja com a sua glória, e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Aleluia. Amados, eu quero assim convidá-los a se sentar mais um minutinho. E porque hoje, para nós, Igreja Caminho da Vida, é um momento assim de muita alegria. De muita alegria, por quê? Porque quando nós vemos que filhos amados, que receberam palavras de semente, as sementes germinaram, elas floresceram e multiplicaram. Então, no dia de hoje, eu quero aqui chamar o pastor Sérgio, a pastora Cris aqui junto comigo. E quero chamar também, deixa ele descansar um pouquinho sentado. Eu quero chamar, ele disse que eu sou uma andona. Chegou em casa, estava ali, né? Chegamos de viagem. Eu falei, não, então agora você sobe e vai descansar. Então, não, eu cuidado, né? Aquela coisa de mãezona, coisa de mãe. E aqui é uma coisa, tem hora que ele é o pai, tem hora que eu sou a mãe, né? Então, é uma bênção, essa coisa que flui. Queridos, nessa noite, nós estaremos diante da igreja, chamando o pastor Júlio e a pastora Patrícia para estar aqui junto conosco. Quero também chamar o pastor Nelson, a pastora Heloísa a estar aqui, pastora Roberta. Okay. Danilo, Bruna, estão aqui? Danilo. E quero também chamar, já dei mais um minutinho para descansar, o apóstolo Cristiano a estar aqui. Edvan.
Isso, vem cá. Isso, Vini, vai dedilhando aí. Então, eu quero aqui o pastor Júlio. Isso. Queridos, Júlio e Patrícia, não sei se todos vocês sabem, esses dois aqui, eles são pais do Felipe e do Vini. Todo mundo sabia que eles eram pais? Quem não sabia? Algumas pessoas estão sabendo hoje. Então, essa família, Deus cruzou o caminho deles com o nosso há muito tempo. E eles vieram agora, no tempo do novo pacto, para a igreja. O Senhor os trouxe para cá, de uma forma assim, muito especial. Só que eles já tinham sido ungidos pastores em outro ministério. E aqui na igreja, apesar de terem recebido a unção pastoral, eles não eram pastores da ICV, não é? Mas não se invalida a unção pastoral, tá certo? Então chega aqui perto, por favor. Então, no dia de hoje, diante da igreja, nós os receberemos como pastores da ICV. Amém? Quer falar um pouquinho? Explicar um pouquinho isso? Tá. Ok. Então, nós estaremos assim orando, porque a igreja está sendo enriquecida hoje, a Igreja Caminho da Vida, com mais um casal de pastores para ajudar a pastorear esse rebanho. Eles têm dons, o Senhor os tem provado, e é gratificante olhar para vocês dois e ver quem vocês se tornaram hoje. Então, nós queremos orar, não é, para recebê-los nessa noite de uma forma assim, simples. Amém. Nós cremos que a unção, ela simboliza a habilitação. Não é que vocês vão receber uma nova unção, ou vocês vão estar sendo ungidos aqui, mas vocês estão sendo habilitados nessa casa a funcionar como pastores. Então, esse óleo representa essa habilitação, né? Vocês souberam respeitar um processo, como a apóstola Marina disse, não se anula a unção que nós reconhecemos isso, só que a gente sempre entende que é um tempo de perceber, é isso mesmo, vocês estão alinhados, e esse tempo vocês foram aprovados, né? E hoje vocês podem se somar a essa equipe tão especial para estar servindo esse povo. Eu sempre digo que o ministério não é um degrau que você sobe, né? É um degrau que você desce. A gente está aqui para servir as pessoas, nós somos maiores que ninguém, mas é evidente que nós precisamos reconhecer a autoridade que vem junto com o ministério, o respeito que se tem com a figura de um pastor, e é isso que nós queremos revestir vocês, dessa autoridade diante da igreja como pastores. Amém? Então vamos orar. Vamos dividir o trabalho, eu oro e você põe o óleo. Você já me deu muita ordem hoje. Senhor, nós te damos graças nessa noite. Nós te damos graça porque o Senhor tem nos equipado, o Senhor tem trazido pessoas para nos ajudar na obra do ministério. Eu quero te agradecer por essa família tão preciosa, Pai. E nós os reconhecemos, Pai, como pastores nessa casa. Senhor, em nome de Jesus, que eles possam, como foi falado nessa noite, nos apresentar uma medida que é única deles. Que eles venham a enriquecer as nossas vidas. Que nós possamos juntos como corpo crescer através da graça que eles portam. Nós te louvamos porque nós sabemos que quando o Senhor nos envia ministros, o Senhor está nos preparando para cuidar de mais pessoas. E que o recebimento deles nessa noite aponte para um tempo de avanço da igreja nessa cidade, um tempo de crescimento e o tempo de vidas que chegarão aqui e que precisarão ser cuidadas e encontrarão nesse lugar pastores, pessoas alinhadas ao teu coração, com pureza, ordenados por dentro, para poder ordenar a outros, em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém.
Aleluia, Senhor. Menos de mim, menos de mim. Aleluia. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, Eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Aleluia. Aleluia. Amados, eu acho que esse momento da ceia, ele é um ápice da memória, da celebração do amor de um Deus que nos amou tanto, 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 e que não abriu mão de nós. Ele nos criou a sua imagem e sua semelhança, como foi falado aqui, e Ele nos colocou como coroa da criação. E hoje no caminho, conversando sobre isso, colocou o homem como a cereja do bolo. Então nós fomos chamados para ser a coroa da criação. Nós não menos do que isso, não menos, não para sermos orgulhosos, vaidosos, acharmos que somos o melhor, não, muito pelo contrário. Então quando nesse cântico fala que Ele cresça e eu diminua, então o fato de ser, não nos faz importante, mas nos faz preciosos. É diferente disso. Então, quando eu olho para o amor do Pai, eu vejo que o amor por nós era tão grande, tão grande, tão grande, que o céu não pôde conter a grandeza desse amor. Então, o nosso Deus, Ele se derramou. Ele se derramou. Ele se derramou. Ele não terceirizou aquilo que só Ele podia fazer. Então Ele veio até nós, através de Cristo Jesus. E Jesus se deu, Ele deu a si mesmo, para que pudesse haver esperança para nós. Nós nos misturamos nesse momento da ceia, quando a palavra nos diz: este é o meu corpo, que por vós é dado, fazei isso em memória de mim. E também Ele fala do sangue. Então que o sangue e o corpo foram ali naquele madeiro, a entrega, o corpo que foi transpassado e o sangue que foi derramado, a vida dele se esvaiu por nós, para nós e através de nós. E quando nós nos deixamos encharcar por esse amor, o momento da ceia, o comer do pão, o beber do vinho, nos faz participante. Então ele se entregou, Ele se dividiu, Ele se deu para que nós pudéssemos desfrutar e usufruir da qualidade de filhos de Deus. Então que nesse momento você possa fechar os seus olhos, e eu vou pedir para que os amados irmãos distribuam os elementos. Então que nesse momento você possa não apenas comer, assim, vou comer o pão e vou tomar o vinho. Não, veja que nós fazemos isso em memória. Nós fazemos em memória do que foi aquele ato profético ali naquela ceia e naquela cruz. Então, quando nós comemos do pão, bebemos do vinho, nós dizemos: Senhor, eu creio
eu me rendo, eu rendo a minha vida ao poder desse amor, que você possa, amado, se render a tudo que está envolvido na cruz, a tudo que está envolvido neste pão e neste vinho. Então, nesse momento, você pode comer do pão e beber do vinho, nessa consciência, e diga: Senhor, menos de mim, menos de mim, menos de mim. Aleluia. Menos de mim. Que Ele cresça, Que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Aleluia. Levante a mão para o Pai. Ainda com esse espírito de estar, de ser morada do Pai, que vocês possam ser a nova criatura que o Senhor espera de cada um de nós, e que nós possamos refletir isso em cada lugar que nós estivermos. Que vocês tenham uma excelente término de semana, e que vocês orem nesses dias que precede o carnaval, onde as coisas acontecem no mundo, mas que vocês tenham a convicção de que a oração mudará esse mundo. Amém?